Aleluias! Irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. É motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais um vídeo, um trabalho aqui da Palavra de Deus. Esta palavra que transforma, que liberta e que dá vida ao mais vil pecador. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para perdoar, para salvar a humanidade, pois havia uma promessa, e o Senhor Jesus Cristo, Ele desceu, sofreu, morreu na cruz do Calvário, para salvar o ser humano, para reconciliar o ser humano com o Todo-Poderoso, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, hoje eu quero trazer um assunto aqui que é muito importante para nossos dias. Nós temos visto coisas acontecerem que não é normal, é fora do comum. E eu quero tão somente fazer você lembrar que quando nós pomos a mão no arado, não podemos mais olhar para trás. Se você observar alguém arando a terra, se ele olhar para trás, o sulco, o trilho, aquela trilha que você está fazendo com arado, ele vai ficar tortuoso, vai desviar, porque você não está prestando atenção nos obstáculos pela frente. E quem segue a Cristo é assim, não podemos olhar para trás, porque podemos nos desvirtuar se nós olharmos para trás e nos darmos muito mal, né, na nossa caminhada com Cristo. E eu quero trazer aqui uma palavra para nossos dias. Hoje nós temos visto acontecendo, muita gente saindo da arca, largando o arado e olhando para trás, voltando. Como diz a Bíblia, o vômito, o cachorro que vomita e volta a comer o seu vômito. Ou a porca que foi lavada e volta para a lama. E eu quero trazer esse tema que é muito maravilhoso: o corvo ou pomba, prazer ou desprazer na casa de Deus. Isso aqui é um assunto muito importante, que nós possamos prestar bem atenção no que Deus tem aqui para falar conosco. Eu trouxe aqui o texto base, Gênesis capítulo 8, versículo 6 ao 12. E um texto chave aqui eu quero trazer para vocês, Salmos 122 e o versículo 1. Eu quero começar com uma ilustração aqui, iniciando com uma ilustração muito maravilhosa. Imagina a cena, queridos: o mundo destruído, águas por toda parte, corpos boiando, silêncio de juízo. Corpos de animais, corpos de gente, né? Corpos humanos, e silêncio de juízo. Dentro da arca, queridos, a vida, e fora da arca, a morte. Ali Noé solta o corvo, depois a pomba, e ali está uma das maiores mensagens espirituais sobre a natureza interior. Primeiro ele solta o corvo quando o pecado ainda tem sabor. Vamos lá. O corvo representa quando o pecado ainda tem sabor. Querido, o corvo saiu e não voltou. Por que será? Porque ele encontrou o alimento na morte. Qual é a aplicação que eu trago aqui neste assunto? A aplicação espiritual aqui para nós nesta noite. Há pessoas que saem da igreja, experimentam o mundo novamente e se adaptam fácil ao mundo. O pecado ainda tem gosto, né? Gosto bom para aquelas pessoas que saem da igreja, experimentam o mundo novamente,
e se adaptam fácil. O pecado para eles ainda tem gosto bom para aquelas pessoas. E vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado, não é verdade? Está lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 25. Observe uma coisa aqui, amados, que o pecado ele tem prazer. O pecado tem prazer, mas ele é transitório. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, nós vemos aqui o exemplo da pomba. Né? Quem são as pombas? Quem não se adapta à sujeira. A pomba simboliza aqueles que não se adaptam mais ao pecado, não se adaptam mais à sujeira. Ouça isso no nome de Jesus. Noé solta a pomba, ela saiu, mas voltou porque não encontrou descanso. Assim deve ser o crente, que mesmo que ele dê uma volta lá no mundo, mas ele não encontre descanso, não encontre mais prazer, não encontre mais algo que no pecado que dê prazer e que não encontre descanso, ele volte para a casa do Pai. Assim como fez o filho pródigo, né? Ele lembrou da casa do Pai. Então, a pomba ela não se alimenta de carniça, ela precisa de ambiente limpo. É assim que a pomba vive, né? Diferentemente do corvo, que se adapta a lugares sujos, se alimenta de carniça. A pomba já é diferente, não se alimenta dessas coisas e precisa de ambiente limpo. Se você observar uma pomba, é difícil ela soltar as fezes dela onde ela dorme. Ela vira ao contrário e faz suas necessidades e depois ela volta novamente ao seu ninho. Existem crentes, queridos, que até se afastam por um tempo, mas o pecado não satisfaz mais. O mundo perde o sabor. Vamos ver o que o salmista falou? Lá no Salmo 1, versículo 2, ele fala que antes tenho prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós devemos ter prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, estar na presença do Senhor. Ele tinha prazer na palavra, querido, não no pecado. Assim devemos nós também viver, né, tendo esse prazer na palavra de Deus. A pomba ela volta com a folha de oliveira. Qual é o sinal? A folha de oliveira. Sinal de quê? Sinal de esperança. Olha só, a pomba ela traz no seu bico, quando Noé solta, que ela vai lá e volta, ela traz consigo uma folha de oliveira, simbolizando que ainda há esperança. A pomba ela volta trazendo essa folha, né, uma folha de oliveira, significados espirituais aqui que nós podemos ter aqui em mente. Esperança de paz restaurada, de nova vida, de fim do juízo e de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela volta com aquela folha de oliveira, está simbolizando aqui paz restaurada, vida nova, fim do juízo e esperança. A oliveira também representa a unção e reconciliação. Ouça isso no nome de Jesus. Quem volta para Deus não volta vazio, volta com testemunho, volta com experiências novas. Ficou lá fora, deu uma voltinha lá fora, mas ele volta trazendo na presença de Deus bons testemunhos. Ele volta trazendo algo para a casa de Deus. Não volta vazio. E a arca? A arca, querido, é a figura da casa de Deus. A arca é a segurança, é a casa do Pai, onde nós nos sentimos bem. A arca representa proteção, representa comunhão, representa salvação e presença de Deus. Você sabe que a arca, ela simboliza a presença de Deus. Então a arca, aqui ela representa tudo isto para nós, né? Representa proteção, comunhão, salvação e presença de Deus.
Nós sabemos que a arca onde Israel ia, que levava aquela arca, simbolizava que a presença de Deus estava ali. Fora da arca existe morte. Dentro da arca existe segurança, porque a presença de Deus está ali. E Josué, ele foi bem feliz quando ele falou lá no capítulo 24, versículo 15 de Josué. Ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja só, Josué decidiu que sua família permaneceria na arca, tá? Então a gente vê que ele decidiu continuar dentro da arca, dentro da proteção de Deus, na comunhão, na salvação, porque ele sabia que ali existia a presença de Deus. Por isso que ele fala com tanta propriedade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui nós podemos ver também que homens que não tinham prazer no pecado, podemos aqui trazer algumas referências. Por exemplo, Moisés, como ele rejeitou os prazeres, eu falei aqui, né? Fala, lá em Hebreus fala, capítulo 11, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitou os prazeres do Egito. Nós podemos ver também Josué, né, quando tentado pela esposa de Potifar, José, aliás, né, tentado pela esposa de Potifar, ele disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, a preocupação de pecar contra Deus, porque sabe que ali na presença de Deus, a proteção, a comunhão, a paz restaurada. Isso está lá em Gênesis 39, versículo 9, né? Ele repudiou o pecado. Podemos ver também o terceiro homem aqui que rejeitou, né, que confessou o seu pecado, né, foi Davi. Após a queda, lá no Salmos 51, quando ele demonstra quebrantamento e não prazer pelo pecado, ele se quebrantou, ele se arrependeu. Então, o homem pode até cair, mas não deve ficar prostrado. Ele deve se arrepender e voltar a ter o coração quebrantado, a ter prazer na lei do Senhor, como ele fala lá no Salmo 1, versículo 2. Paulo também, né, chamava o pecado de corpo de morte, lá em Romanos capítulo 7. Então esses homens, queridos, eles não se adaptaram mais à sujeira, mais ao pecado, mas eles tinham prazer de estar todos os dias vigiando, buscando a Deus para não cair em transgressões, em pecados. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando a igreja perde prazer, sinais de coração do corvo, é quando a igreja perde o prazer, é quando o povo perde o prazer. Isso aqui é um sinal do corvo. Ele chega no culto, ele tem tédio, né? Quer que acabe logo, se apressa para sair da igreja. Esse é o sinal do corvo. Irritação, né, com correção, se a mensagem está corrigindo, começa a se irritar, começa a apontar o dedo para quem está do seu lado, quando é uma correção é sempre para outro, não é para ele. Então isso é sinal do corvo. E o sinal do corvo também, quando ele perde prazer, é desinteresse na palavra de Deus. Quando alguém está lá pregando, ministrando a palavra de Deus, ele começa a mostrar desinteresse, não está nem aí para o que está sendo falado. Também fascínio pelo mundo. Isto aqui é o espírito do corvo que está agindo dentro do coração do homem. Mas quem é pomba sente, né? Quem é pomba que vai, mas volta para a arca, ele sente saudade da presença de Deus, ele volta para a casa do Senhor, ele tem alegria na comunhão, ele tem paz na adoração. Esses aqui são as pombas, né? Simbolizando aquela pomba que Noé solta e ela volta para a arca trazendo a folhinha de oliveira. Isso é interessante, né? Então, sente saudade de estar na igreja, de estar na presença. Davi falou: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, aqui ele não está falando de casa
ser humano coração, não. Aqui ele está falando do templo mesmo, da casa de Deus. Casa de oração, a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração. Então é que ele tem saudade, ele se alegra quando alguém chama ele para ir para o templo adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está lá no Salmo 122, versículo 1, né? Amados, tem uma pergunta aqui para vocês que estão me ouvindo neste momento e vocês que irão me assistir depois aqui no YouTube. Vai ficar este vídeo aqui salvo aqui no YouTube. É uma pergunta aqui. O que tem alimentado a minha vida ou tem alimentado a sua vida? Será que você tem se adaptado fácil ao pecado? Será que nós temos... Eu faço essa pergunta para mim também, porque eu não sou melhor do que vocês. Será que eu tenho me adaptado fácil ao pecado? A casa de Deus é peso ou prazer para mim? Será que eu estou sentindo um peso em ir para a casa do Senhor? Ou se eu estou tendo prazer em estar na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, ali adorando, louvando a Deus e sentindo a presença do Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo aqui dizendo, amados, o corvo nunca voltou. A pomba sempre voltou até encontrar descanso. A natureza revela o coração. Se o pecado ainda te satisfaz ou nos satisfaz, tomamos cuidado. Mas se ele já não nos preenche mais, ainda a natureza de pomba dentro de nós, dentro de você. Voltamos para a arca, meus queridos irmãos. Voltamos com pressa para a arca. E não devemos voltar de mãos vazias, devemos trazer a folhinha de oliveira, paz restaurada, saudade dos cultos, comunhão. Devemos trazer testemunhos para a arca, para dentro da arca. Não devemos voltar de mãos vazias. Ouça isto em nome de Jesus. Talvez alguém saiu. Talvez alguém foi dar uma volta, né? Saiu da arca. Talvez alguém esteja voando muito longe. Talvez alguém esteja já longe e não tem voltado mais para a arca. Mas hoje Deus está dizendo, volta. A arca ainda está aberta. A porta ainda não foi fechada. Volte correndo. Volte depressa enquanto há tempo, porque a arca vai se fechar. E ai de mim e de você, se nós não estivermos na arca, na presença de Deus, trazendo algo para a presença de Deus, trazendo bons testemunhos, trazendo comunhão, tendo comunhão com a igreja, tendo paz. Ouça isto em nome de Jesus. E a santificação, porque a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos todos os dias estar buscando a santificação, estar procurando nos santificar, estar procurando voltar sempre para a arca, mesmo se você foi dar uma voltinha lá fora, mesmo se você se soltou da arca e voou, não encontre descanso lá fora, volte para a casa do Senhor. Não encontre, mesmo se encontrar carniça lá no mundo, assim como o corvo encontrou e não voltou mais para a arca. Não fique lá, não se alimente das carniças que o mundo oferece, mas volte urgente para dentro da arca e traga a folhinha de oliveira. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Você que ficou até o final aqui neste vídeo nos escutando, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, seu comentário. Nós estaremos aí respondendo a cada pergunta, a cada comentário de vocês aqui, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, que cada um de nós possamos retornar hoje para a arca, para a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.